amores, como vocês estão? Eu sou a Andy. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o mangá. Sim, algo inédito aqui no canal, porque confesso pra vocês que eu tenho um pouco de dificuldade com quadrinhos e mangás. Mas hoje, gente, não tem como eu não indicar essas leituras que eu fiz recentemente com vocês. Foram livros que me marcaram muito, muito, eu quero muito que outras pessoas leiam. Então, é sobre esses livros aqui que nós vamos conversar hoje. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o like para não esquecer depois. E se você gostar desse vídeo, compartilha ele com algum amigo e me marca nas redes sociais. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de me envolver emocionalmente com quadrinhos e mangás. É muito difícil pra mim me envolver completamente com esse tipo de história, com esse formato de história. E eu confesso pra vocês que fazia muito tempo que eu procurava um quadrinho ou um mangá que realmente me envolvesse na história, que eu realmente me importasse completamente com os personagens e que me emocionasse bastante. E eu acabei conseguindo isso quando eu li O Cão que Guarda as Estrelas. E eu gostei tanto desse livro, mas tanto desse livro, que eu acabei adquirindo o segundo, que é O Outro Cão que Guarda as Estrelas. E são igualmente lindos, apesar de O Cão que Guarda as Estrelas ser um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais triste. Ainda assim, são duas histórias que valem muito a pena conhecer. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre ele, porque, sinceramente, vocês precisam dar uma oportunidade para esse livro, gente, porque é sensacional. O Cão que Guarda as Estrelas vai contar a história desse cachorrinho que é adotado por uma família e a gente vai descobrir um pouquinho como que vai ser esses laços afetivos que esse cachorrinho vai ter com os outros membros dessa família, principalmente com o pai dessa família, que é quem leva esse cachorrinho para passear. Vai acontecer uma circunstância aqui que esse pai vai se ver sozinho e ele vai pegar todas as coisas que sobraram dele e vai fazer uma viagem com esse cachorro. E ele tem muitas poucas coisas, mas, gente, o momento em que ele pega pra viajar e as coisas que acontecem nessa viagem com esse cachorrinho é tudo tão lindo e ao mesmo tempo é um pouco triste, mas assim, você fica tão emocionado e você fica o tempo todo assim torcendo para um final feliz, mesmo que você já saiba pelo início do mangá que alguma coisa bem triste aconteceu. E, gente, eu fiquei tão imersa nessa história assim que eu não conseguia parar, sabe? Mangás e quadrinhos geralmente são leituras bem rápidas, mas esse livro aqui eu fiquei frenética, sabe? Eu queria saber o que ia acontecer, eu fiquei assim numa bolha e quando eu terminei, eu não conseguia acreditar que já tinha chegado ao fim e eu estava em lágrimas. Sim, eu chorei lendo esse mangá aqui e lendo o segundo também. A diferença aqui é que esse daqui é bem mais pesado, tá? Ele é muito, muito, muito triste. Ele aborda tanto a questão do abandono quanto a questão da solidão. E também essa questão dos animais de estimação e como eles podem nos tocar e nos envolver e acabar com a nossa dor em muitos momentos, sabe? O quanto a gente tem um bichinho eleva a nossa vida, sabe? Tem toda essa questão, assim, de laços afetivos também, que eu achei super interessante. E aqui a gente tem histórias que acabam se entrelaçando. E quando a gente chega no segundo livro aqui, a gente vai se surpreender muito e vai chorar muito, porque a gente vai ter histórias que se entrelaçam com essa primeira história, inclusive de personagens que aqui passam muito rapidamente. Aqui a gente vai ver a história desses personagens mais a fundo. Tem gatilhos, tá, gente? Principalmente esse segundo aqui em relação a suicídio e abandono também, assim como esse primeiro, solidão. Mas esse segundo aqui tem uma questão, assim, muito importante sobre a questão de pessoas idosas e a solidão que essas pessoas enfrentam. E como eu falei com você, tem gatilho relacionado a suicídio, então vão com cuidado, tá? Porque pode ser que isso mexa muito com você. Mas, ainda assim, foi um livro que deu um quentinho no meu coração muito grande, sabe? Porque que as histórias começam de forma muito triste, mas acabam tendo um final muito fofinho. Então, fora que você rever os personagens desse primeiro livro, assim, é incrível. E ver como pequenas atitudes podem mudar a vida de uma pessoa, sabe? Porque acontece desse pai com o cachorrinho nessa viagem, acaba encontrando um garotinho. E a gente vai ver o garotinho aqui e depois que ele teve esse contato com o pai e o cachorro, o que aconteceu na vida dele, sabe?
É muito legal. Aqui também a gente tem cachorrinhos e a gente tem histórias que se entrelaçam de uma forma muito fofa, muito quentinha no coração, sobre como a gente deve agradecer pelas pequenas coisas e ficar feliz pelos momentos que a gente tem com as pessoas que a gente ama. São livros muito lindos, muito fofos, muito fortes e que são favoritados com certeza, gente. Eu acabei os dois muito emocionada, com um quentinho no coração muito grande, pensando muito sobre a vida e sobre as certas circunstâncias. E, gente, eu fico muito triste porque eu não posso falar mais sobre esses livros aqui, porque senão vai ser spoiler pra vocês. Mas eu espero que com esse pouco que eu falei sobre esses livros aqui, vocês tenham se interessado, tenham curiosidade de conhecer essas histórias e, por favor, gente, leiam esses livros, vocês não vão se arrepender. É lindo. E se você, assim como eu, tem um pouco de dificuldade com mangás em quadrinhos, gente, esses livros aqui são perfeitos pra começar. Sério, eu nunca imaginei, nunca mesmo eu imaginei que eu fosse gostar tanto desses livros quanto eu gostei. São livros que me impactaram, que mexeram muito comigo, e eu tô gravando aqui pra vocês, já pensando pra quem que eu vou emprestar esses livros aqui, porque eu tenho certeza que esse livro vai tocar muitas pessoas e que vai dar muitos quentinhos no coração de muita gente, gente. São livros lindos. Esse primeiro aqui, gente, eu confesso pra vocês que, ao mesmo tempo que ele é triste, ele dá um quentinho no coração, mas tem partes aqui muito tristes também. Então, assim, vão preparados e com lencinhos, mas sério, vale muito a pena vocês conferirem. São mangás incríveis, gente. Eu fiquei simplesmente encantada. Os traços são lindos, a história é linda. Sério, apenas leiam e me digam aí se vocês já leram esses livros ou não e se vocês gostaram. Mas sério, acho muito difícil alguém não gostar disso aqui. Bom, meus amores, essa é a indicação de hoje. Por favor, leiam esses mangás incríveis. E sério, se vocês lerem ou se vocês já tiverem lido, vamos conversar sobre eles, porque eu tô muito apaixonada. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.